Fala, galera! Nossa! Eu comi antes, gente. Eu fui feito pra comer. Fala, galera! Beleza? Eu sou Eduarda Toledo e sejam muito bem-vindos à nova série do Todos por Um. E aí, gente, como vocês estão? Curtindo muitas férias ou já voltaram para a rotina? Bom, como vocês já devem ter percebido, nós estamos de cenário novo e isso significa nova série também. Nos próximos episódios nós vamos falar sobre um assunto muito, mas muito importante: avivamento. E um assunto como esse, um tema como esse, merece alguém à altura, né? Vai estar com a gente essa noite ele, cristão desde os 12 anos de idade, batizado no Espírito Santo aos 15, pastor desde 2001, presidente da Assembleia de Deus aqui de São Léo, formado em teologia pela Este, acadêmico de direito na Unicinos, presidente do Instituto Teológico Gustavo Nordlund, casado com a pastora Vera, pai da Suelen e da Kaellen, pastor Carlos Azeredo. Muito bem-vindo, pastor. Se apresenta aí pra galera. Olá, quero cumprimentar todos os nossos jovens, departamento, todos por um. Prazer poder estar aqui contigo, Eduarda, e participar dessa programação. Saudar com carinho também na Superintendência Geral, né, o Alexandre, a Sinara e toda a equipe. Falamos sobre ele, desejamos ele, nos emocionamos lendo grandes acontecimentos como o da Rua Azusa, mas será que a gente sabe realmente o que é avivamento? Pastor, acho que a gente pode começar por algo que talvez muita gente não saiba, mas o termo avivamento, na verdade, ele não tá do jeito que a gente conhece, ele não é citado exatamente na Bíblia, né? Ele foi introduzido ao longo da história. Claro que tem referências com palavras como avivar, aviva e vivifica-nos, por exemplo. Avivamento parece algo complexo de definir e por isso é tão comum encontrar pessoas com definições tão diferentes sobre ele. Provavelmente se a gente perguntasse aqui para o pessoal o que é avivamento, cada um teria uma resposta um pouco diferente. Isso não é exatamente um problema, desde que não fuja do que a Bíblia diz sobre o que é avivamento. E hoje eu quero perguntar para o Senhor, para iniciar a nossa pergunta, o que é realmente avivamento, já que isso é uma coisa tão complexa que cada um tem uma opinião. Segundo a Bíblia, o que é avivamento? Avivamento não é nada mais, nada menos do que a necessidade de todos os tempos, e a maior necessidade da igreja de todos os tempos é o avivamento. E nenhum avivamento durou mais do que 100 anos. E a Assembleia de Deus, que é o maior avivamento pentecostal do mundo, já está com 109 anos. Ou seja, a Assembleia de Deus já ultrapassou essa barreira dos 100 anos de avivamento. Historicamente, nós vamos ver que todos os avivamentos, eles precederam de uma grande mortandade. E historicamente, inclusive na Bíblia, nós podemos citar vários exemplos. Podemos citar o exemplo lá do avivamento de Moisés, de Esther, que não há tempo de eu detalhar. Então, todos os movimentos e todos os avivamentos, eles precederam de uma grande mortandade. E o maior avivamento da história, e o grande avivamento que nós vivenciamos, é o avivamento que também precedeu de uma morte, que foi a morte de Jesus. Dali 50 dias, o Pentecoste, 50 dias depois da morte de Jesus, que iniciou o grande avivamento, que é o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas. E esse avivamento, ele ainda perdura até nós. Então, avivamento, sempre que nós pedimos, esperamos ou desejamos o avivamento, é nós reconhecer de que precisa morrer alguma coisa. No nosso caso, morrer em nós alguma coisa. Porque quando nós sentimos necessidade de avivamento, é porque alguma coisa está morta em nós, morto, e que deve ser avivado. Isso é o termo da palavra avivamento, é trazer a vida, tornar a dar vida. E nós precisamos, e assim como pessoas, como igreja, precisamos também desse grande avivamento em nossas vidas. O avivamento não é nós que proporcionamos, não é nós que criamos o avivamento. Nós apenas içamos as velas, né?
Nós somente preparamos o ambiente, o altar, e Deus é que sopra o vento do avivamento. Ele, na sua soberania, Ele assopra da forma que quer o avivamento sobre as pessoas. Então, o avivamento, ele é um termo usado para dizer que estamos trazendo à vida aquilo que não estava com vida anteriormente. Os avivamentos, eles vieram, uma era antes tinha toda uma situação de mortandade, né, que tu falou, e se a gente for ver, realmente é isso, a gente está morto, a gente está mal, e aí o avivamento vem para nos renovar, para nos aproximar do Senhor, né, para nos despertar, digamos assim. Nenhum avivamento, ele vem sem nós nos quebrantar, reconhecer o nosso estado de miserabilidade e que precisamos se humilhar e confessar. Todo avivamento, ele vem após humilhação, quebrantamento e confissões, né? O avivamento não acontece se não acontecer isso, porque é a forma de nós nos aproximar mais de Deus e Ele avivar em nós. Então, o avivamento, ele precede também de um quebrantamento, do reconhecimento da necessidade de avivar alguma coisa em nós. Pastor, em Joel está a famosa profecia do derramamento do Espírito, que a gente às vezes costuma ler como se aquilo ainda fosse acontecer, mas na verdade já aconteceu em Atos 2, né? Naquele dia, o próprio Pedro fala, né, que naquele dia estava se cumprindo a profecia de Joel e continua se cumprindo até hoje, né? Então, só que a gente acaba se fechando nesse capítulo, digamos, em que todos foram cheios do Espírito Santo, mas se a gente continuar lendo Atos, a gente vai ver o quanto aquilo de ser cheio do Espírito Santo tocou e modificou a vida deles, a vida daquela sociedade e das pessoas que estavam convivendo com eles, né? Então, partindo disso, eu gostaria de saber qual o propósito do avivamento nas nossas vidas, na nossa geração. O propósito do avivamento em nossas vidas, Eduarda, é nós, de fato, em primeiro lugar, nós sepultarmos aquela velha natureza e ressurgirmos uma nova natureza. Semelhantemente, o batismo em águas, por exemplo, é o sepultamento de um velho homem e o ressurgimento de uma nova criatura. Então, é o avivamento. E assim também é na vida espiritual. Eu quero ler um texto para ti, que está em Gálatas 2:20, que vai nos dizer o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, um avivamento genuíno, ele não pode existir se antes não passar pelo Calvário, por Cristo, para o sepultamento, para a crucificação da velha natureza, da nossa pessoa, da nossa vida, do nosso sentimento, é ser crucificado. Agora, quanto à promessa de Joel, de fato, ela se cumpriu lá no Pentecostes. Mas eu quero ler o que próprio Pedro disse sobre esse avivamento, que não é um avivamento que ficou na história, ficou no passado. Pedro vai dizer lá em Atos 2,39 o seguinte: porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então o avivamento não é somente na história. Aconteceu no Pentecostes e ele acompanha a igreja do Senhor, acompanha os servos do Senhor até hoje. E eu, por exemplo, participei de movimentos especiais da vida, com avivamento espiritual. A história vai mostrar que sempre aconteceu avivamentos na história. Não podia citar tantos exemplos aqui, mas especificamente falar que o avivamento não é só lá para os apóstolos. Ele é um avivamento que acontece hoje. Acontece para você que está me assistindo, que vai assistir esse vídeo, né, essa gravação. Ele pode avivar você hoje. É para nós hoje. Essa promessa é para nós, porque Pedro disse isso, que é para vós, para os filhos e a todos quantos que estão longe. Nós aqui estamos longe da onde Pedro falou isso. Longe em geografia e no tempo. Faz 2000 anos que Pedro falou. Então nós somos alcançados hoje. O avivamento está presente no nosso momento. Então não é na história, mas vivamos hoje o avivamento diante de Deus.
Olha aí, galera, viu só? Então, se você já leu Atos, se emocionou com aquela promessa, agora você entendeu que ela também é para o nosso tempo, para a nossa geração. Pastor, muitos clamam por avivamento, a nossa geração fala muito sobre isso atualmente, só que às vezes a gente vê avivamento só como uma coisa externa, aquela coisa do barulho. Apesar de tudo isso poder sim acompanhar um avivamento, ele não se resume só a isso, né? Então, eu gostaria de saber, se a gente for, na verdade, como a gente conversou antes, né, os discípulos, quando eles receberam o Espírito Santo, isso provocou mudanças neles e naquela sociedade, a forma como eles viveram. Então, as pessoas que antes estavam ali disputando para ver quem sentaria do lado de Jesus quando ele subisse aos céus, né, tem uma passagem que fala sobre isso, depois eles já estavam deixando que morressem pelo Evangelho. Então houve uma mudança de mentalidade na vida deles, um aprofundamento no relacionamento deles com o Senhor e depois com o Espírito Santo. Então, partindo disso, a gente pode dizer então que uma das consequências do verdadeiro avivamento é nos fazer entender e valorizar a grandeza da obra interior do Espírito Santo. Tu citou lá no início da nossa conversa sobre o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu lá em 1903, 5, 8, ali, aquele período. Eu tive o privilégio de estar na Rua Azusa. Eu estive lá no local onde acontecia o avivamento nos Estados Unidos. E iniciou lá. De lá saiu aquele grande avivamento, onde Daniel Berg e Gunnar Wingre foram enviados para o Brasil. Saiu de lá a chama que hoje arde no teu coração, Eduardo. Glória a Deus. A chama que arde no teu coração, você está me assistindo. A chama que arde no meu coração, ela se reacendeu lá na Rua Azusa. E o verdadeiro avivamento, o genuíno avivamento, ele não está restrito ao movimento, ao barulho, ao externo, não. O verdadeiro avivamento, ele precede de humilhação, de quebrantamento, da pessoa se arrepender. É aí que inicia o verdadeiro avivamento. Não tem genuíno avivamento, não tem verdadeiro avivamento se não há mudança de vida, se não há mudança de parâmetro, se não há mudança de mentalidade. O avivamento transforma a pessoa. O avivamento faz o homem, a mulher, o jovem ser uma nova pessoa. Tá tão vivo, porque o avivamento vem de vida, está tão vivo dentro de si. A chama de Deus, o Pentecoste de Deus, a presença de Deus, que tu não consegue viver a vida sem viver para Deus e fazer as coisas para Deus. A prova, tu citou a questão dos discípulos, a vida física, humana, terrena, se tornou efêmera e passageira, sem importância para aquele que tem uma vida avivada. Porque quando nós temos uma vida avivada, o maior prazer nosso é nós fazer a vontade de Deus. E quando nós estamos cheios, glória a Deus, quando estamos cheios, porque aquilo que nos enche nos carrega, aquilo que nos enche nos move. Se eu estou cheio de Deus, não consigo fazer outra coisa a não ser levar Deus às outras pessoas. O avivamento muda conceito de vida. Olhe bem, a obra de Deus, a obra de Jesus, por exemplo, é levar o homem a Deus. A obra do Espírito Santo é levar o homem a Jesus. Agora, a obra de um homem cheio do Espírito Santo é levar pessoas a Jesus. Se ela está avivada, ela não consegue guardar para si. Ela se enche tanto de Deus, e eu costumo dizer que nós se enchemos tanto de Deus em momentos especiais que não tem por onde sair mais a não ser pelas lágrimas, porque estamos cheios de Deus. Então você, jovem, Deus quer avivar em você. Você tem que estar nesse período que vivemos, um período de necessidade de um grande avivamento, uma vida transformada, regenerada. E a nossa maior preocupação é agradar aquele que nos enche, aquele que nos satisfaz. E dizer também que quando nós vivemos uma vida comum, nós nos enchemos dos prazeres da vida, dos prazeres da carne. Mas quando nos enchemos de Deus, os prazeres da carne vai diminuindo dentro de nós. E a nossa maior satisfação, maior prazer é estar na presença de Deus. Quando estou cheio de Deus, lá na faculdade sabe que eu estou cheio de Deus. No trabalho, sabem que eu estou cheio de Deus, porque está avivado dentro de mim. Glória a Deus.
Bom, para finalizar então, pastor, a gente está ouvindo nos últimos tempos uma conversa relacionada a um avivamento no Brasil. Tem pessoas soltando algumas profecias, tem gente falando sobre isso, tem movimentos acontecendo nos 4 cantos do país. E partindo disso, eu quero saber de ti, realmente está acontecendo um avivamento no Brasil? Vai acontecer ou não tem nada específico? Tu sabe que existem verdadeiros adoradores que adoram falsos deuses. E existe também falsos adoradores que adoram o verdadeiro Deus. Os verdadeiros adoradores que adoram falso Deus, por exemplo, nós temos, no caso, nas Filipinas, por exemplo, nós temos pessoas que elas permitem ser crucificadas. Umas morrem, outras não morrem, mas com o sentimento de adorar. São verdadeiros adoradores, adoram com verdade, com sentimento. Agora, há um Deus falso. Agora, um verdadeiro, existe no nosso meio, no meio da igreja, falsos adoradores que adoram o verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. Por quê? Porque não adoram, não têm uma vida avivada e uma adoração com sinceridade. Porque, retomando um pouquinho, o verdadeiro avivamento, ele muda a nossa postura. E eu quero ler uma frase aqui que disse Mahatma Gandhi, ele disse um texto preocupante e eu vou citar. Diz assim Mahatma Gandhi: eu gosto do seu Cristo e eu não gosto dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Mahatma Gandhi estava dizendo que os cristãos não viviam conforme Cristo dizia para viver. Porque não basta nós termos um avivamento se esse avivamento não for um avivamento verdadeiro, um avivamento certo, um avivamento que seja correto, né? E um avivamento verdadeiro ele culmina numa vida mudada, uma vida transformada. O Brasil, eu penso que passou já por grandes avivamentos. Nós temos, quando chegou aqui o movimento pentecostal, 1911, mas eu quero falar da minha época. Nós vivemos na década de 80, década de 90, você pode pesquisar. Um dos maiores avivamentos da história do Brasil, onde se converteu grande número de pessoas naquele avivamento. Naquele avivamento, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha 15 anos de idade. Eu era um jovem tímido, mas Jesus me batizou naquele avivamento. A irmã Vera, minha esposa, ela se converteu no mês de fevereiro. No mês de março, nós tínhamos o congresso de jovens, isso foi no ano de 87. Jesus batizou ela com o Espírito Santo e junto com ela mais 107. E a maioria foram jovens batizados com o Espírito Santo. Conversão em massa aconteceu. Porque o verdadeiro avivamento, ele também resulta em conversão em massa. Então nós precisamos, no Brasil, de fato, vivermos um avivamento genuíno, bíblico, permanente. Mas para que esse avivamento seja verdadeiro e seja comprovado que existe verdadeiro, tem que haver conversão em massa. Pessoas em grande número se converter. Então eu creio que o Brasil passou por grandes avivamentos. Nós estamos passando por um momento, considero eu, preocupante sim, mas eu vejo muitas pessoas desejosas por Deus. Muitas desejosas. Eu vejo uma geração de jovens desejosos por Deus, de buscar mais Deus, de sentir Deus. E se nós entrarmos à luz da Bíblia, entrar para a Bíblia e nós nos humilharmos, nos arrependermos, reconhecer que precisamos da graça de Deus, esse avivamento no Brasil, de fato, vai impactar, vai influenciar esse país, atingir todas as camadas sociais, né? Então eu creio piamente nesse grande avivamento, mas eu creio no avivamento à luz da Bíblia, que o avivamento é com transformação de vida, conversão. Então o barulho que foi citado lá atrás, e tu disse com propriedade, de que ele pode fazer parte, sim, mas não é só exterior, o avivamento inicia no interior, é de dentro para fora, é nós começar a limpar lá dentro e nós assim ser transformados num vaso poderoso para a obra de Deus. Pastor, tu citou antes, né, que lá
A partir do avivamento da Rua Azusa, uma chama veio para o Brasil através dos missionários e agora tu acabou de dizer que essa chama está aqui no Brasil, que a gente precisa, né, se dedicar e realmente mergulhar no Senhor para viver um verdadeiro avivamento embasado na palavra. Tu diria então que se a gente se dedicar, a gente pode levar essa chama para outras nações que precisam receber isso, assim como ela veio para o Brasil? O Brasil é devedor. O Brasil é devedor com a obra missionária. O Brasil é devedor para os Estados Unidos, devedor para a Suécia e outros países que investiram no Brasil, trouxeram essa chama para cá. E essa chama não pode apagar. Nós temos que incendiar, nós temos que ser pequenas chamas que incendeiam os outros. O mundo espera muito do Brasil. Glória a Deus. Quer dizer para você que está me assistindo, vai me assistir. Quero olhar, quero que tu olhe para mim. O mundo espera de você. Não é dos outros. Espero você adolescente, você jovem. O Espírito Santo está ansioso de te fazer você um instrumento para incendiar o mundo. O nosso Brasil precisa ser melhorado em todas as áreas e é pelo poder de Deus. O nosso estado, o nosso município de São Leopoldo precisa ser de fato mudado e é através da tua vida. A faculdade precisa ser influenciada pelo poder de Deus através de você. Então o avivamento está aqui, a chama está aqui. Eu sei que ela está em você. Eu sei que está na juventude de São Leopoldo. Está em mim. Precisamos o quê? Muitas vezes, assoprar cinza e incendiar novamente os corações, que às vezes, pela dificuldade, pelos problemas, e também por tantas oportunidades que às vezes temos do erro, de se afastar de Deus, às vezes vai criando alguma cinza em cima dessa chama. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo, uma das suas características é vento. E quando o vento sopra, a cinza sai, o brasido volta a ter o seu fulgor do fogo e incendiar, e aí sim, até lenha verde pega fogo. Bom, galera, depois dessa mensagem, né, forte aí pra vocês, a gente encerra esse vídeo, infelizmente, mas eu espero muito que esse primeiro episódio já tenha deixado vocês animados para essa nova série, tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre o que é o verdadeiro avivamento. Se você gostou, comenta aqui embaixo, compartilha esse conteúdo nos seus stories, no Facebook, lá no grupo da sua igreja no WhatsApp, tá bom? Bom, e agora o pastor tem um recadinho para vocês. Compartilhe esse vídeo no teu story e marque um. Vamos publicar isso. Com um pedido desses, galera, não custa nada, né? Então, ó, clica no aviãozinho que vai estar aqui embaixo e compartilha o pedido do pastor, tá bom? E é com esse conteúdo que a gente encerra o vídeo de hoje. Siga nas redes sociais. O pastor se despede aí da galera. Foi um prazer, galera. Deus abençoe vocês. Todos por um. Até o próximo vídeo e ó, o desafio. Quantas vezes a gente falou avivamento só nesse vídeo? Comenta aqui embaixo. Não sei. Tchau.